Olá, turminha do terceiro ano. Boa tarde. Hoje nós iremos iniciar o nosso livro 4, na matéria de português. O assunto que nós iremos falar é sobre o mundo da poesia. Aí na página 8 fala assim: o poema é o fazer poético. Há vários modos de expressar o que queremos ou sentimos. Podemos nos expressar por meio da fala, da pintura ou da dança ou do canto, por exemplo. Além dessas maneiras de nos expressar, há também a escrita. Por meio dela é possível registrar a história da humanidade ao longo do tempo. E não apenas isso, a escrita nos permite brincar com as palavras, e é com que se faz quando se escreve um poema. Escolhemos aquelas que gostaríamos de utilizar e associamos a um sentido que expressa o que se quer. O poema de Mário Quintana diz: os poemas dos pássaros que chegaram, não se sabe onde, e pousam no livro. Escrever um poema, trabalhar poesia é muito interessante. É uma possibilidade de viagem pelo mundo dos significados. Na página 10 fala assim: o texto a seguir é de José Paulo Paes, que nos ajuda a pensar sobre o que é o poema e como fazê-lo. Convite. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam, as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como as águas do rio, que é água sempre nova, cada dia que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Aí fala assim: para começar, você sabe o que é um poema? Qual o assunto do poema apresentado? Do que o poeta está falando? De um convite, né? Um convite de quê? De produzir poemas, né? Que aonde a gente produz poemas, a gente brinca com as palavras, né? Não é como brincar de bola, de peão, né? Que a gente se cansa, mas sim com as palavras que sempre se estão renovando. José Paulo Paes, de 1900, nasceu em 1926 e faleceu em 1998. É um dos poetas brasileiros mais importantes. Escreveu livros por mais de 50 anos e alguns desses livros foram destinados às crianças. Conheça mais sobre o poeta. Aí no exercício de aplicação está falando assim: no poema Convite, o autor compara a poesia a uma ação de que brincar com crianças, rir com palavras, brincar com palavras ou escrever com as crianças A, B, C ou D. Aí vocês irão marcar aí. Na página 12, no exercício 2, o poema compara brincar com as palavras a brincar com alguns brinquedos. Pinte somente aqueles que aparecem na comparação do poema. Aí vocês irão pintar somente aqueles que apareceu lá no poema do convite, da página 10, tá bom? Número 3, na página 13. Uma palavra pode ser vários significados, tudo depende do contexto em que ela está inserida. No poema, qual é o sentido da palavra gastar? Letra A: deteriorar pelo uso, empregar, desperdiçar ou poupar. Quando nós falamos do gastar, nós estamos utilizando aquelas palavras, né, que é o deteriorar pelo uso, que nós vamos o quê? Usar aquelas palavras. Então, é a letra A. Na número 4 e na número 5, elas são respostas pessoais, é com as palavras de vocês. Para o poeta, os brinquedos gastam-se tanto de brincar, mas as palavras não se gastam. Interprete e escreva como você acredita que as palavras podem ficar gastas. Aí vocês vão escrever com suas palavras aí. Por que o poeta ele diz que os brinquedos se gastam e as palavras não? Analise as respostas à questão. Escrever um poema é brincar com as palavras e justifica-as. Por quê? Aí vocês irão responder aí, tá bom? Na página 14, no exercício proposto, fala assim:
Número 6. O poema Convite afirma que o quanto mais se brinca com as palavras, mais novas elas ficam. Ele compara essa afirmação com o quê? Com a água do rio e com a água do mar, com a água do rio e com a noite. A água do mar é com um novo dia ou a água do rio é como um novo dia? Letra A, B, C ou D? Aí vocês irão marcar aí, tá bom? Na número 7, o autor do poema compara as palavras com dois elementos da natureza. O que ele diz que todos têm em comum? Eles se desgastam, eles se modificam, eles se renovam ou eles se acabam? A, B, C ou D? Aí vocês irão marcar aí, tá bom? Aí na número 8, leia o poema O Gato e o Rato. Gato rima com rato, eles só rimam, não brincam, eles brincam de fato. O gato dá um salto, abocanha o rato e fim de papo. Aí, letra A. Qual é o assunto do poema? Aí, qual é o assunto do poema? Do gato e do rato. Eles fazem o quê? Aí vocês irão escrever, tá bom? A relação entre o gato e o rato. Aí na letra B, que fim o poeta dá aos animais de que ele fala? Qual é esse fim? Que o gato, depois de quê? De um salto que ele dá, ele abocanha o rato, né? Aí na número 9 tá falando assim: vamos brincar de poesia. Caso você queira, inspire-se no poema O Gato e o Rato para criar outro mesmo estilo e pesquise e escreva no caderno ou um pequeno poema. Peça a ajuda da sua família. Aí vocês irão produzir o poema, tá bom? Aí na página 16, as palavras e seus significados. Você aprendeu que é possível brincar com as palavras ao escrever um poema, já que elas podem assumir o significado em cada contexto. Leia, aí tem assim, o exercício de aplicação. Leia o poema e converse com os colegas e o professor. Penosa. Eu tenho pena da galinha que tem pena. Eu tenho pena para escrever e fazer poema. Eu tenho pena, minha pena é bem fininha. Prefiro a minha pena do que a pena da galinha. Tá. Na número 2 está falando assim: no poema, a palavra pena tem mais de um sentido. Quais são eles? A pena da galinha, né? A arte de escrever? Não. O sentimento de dó? Sim. Um tipo de caneta? Sim. O castigo? Não. O sofrimento? Não. Aí, na número 3 está falando assim: qual é a pena que a autora tem? A autora tem a pena de quê? Da caneta. Ela tem a pena, né? O sentimento pela a galinha. E ela tem a pena, que é uma caneta de escrever, tá bom? Para que ela usa a pena para escrever e fazer o quê? O poema. Aí na página 18 tá falando assim, número 5. Leia a tirinha com atenção, analisando todos os elementos aí que compõem. Beatriz, quero te apresentar um grande amigo. Ele ajuda muito as pessoas, pois tem um coração enorme. Nossa, Melissa, ele deve ser muito grande mesmo, pois cabe um coração enorme dentro dele. A palavra enorme caracteriza algo grande e imenso. Considerando isso, responda ao que se pede. Em qual das duas falas a palavra enorme corresponde ao sentido literal, um sentido de diálogo, né? Que é um sentido de falar assim, fulano tem um coração enorme. É um sentido de quê? De falar, né? É um sentido de diálogo, que você está falando o quê? Aquela forma de você descrever o que a pessoa tem, entendeu? É um sentido de diálogo. Aí, assim, na tirinha, a palavra enorme tem qual outro sentido? Porque, ó, na primeira, ela fala de quê? Da generosidade, né? Que ela fala que ela tem um amigo
que tem um coração muito enorme. Já na segunda, fala o quê? Ele fala que tem um coração grande, muito bondoso, né? Então, eles usam duas formas de falar, tá bom? Aí vocês irão fazer assim. Vocês vão colocar assim, a palavra enorme da primeira fala está relacionada à generosidade, ou seja, o quanto o amigo que ela está falando é bondoso, tá bom? Aí, com base nas duas respostas anteriores, de fato poderia considerado como é engraçado na tirinha. Por quê? Por causa que a colega dela fala assim que acha que ele é tão grande para ter um coração tão enorme, não é isso? Aí vocês irão colocar, né? Que refere-se a um amigo generoso, do coração bondoso. E a outra entende que esse amigo, na verdade, tem um coração fisicamente muito grande. Que ele é grandão e que o coração dele também é muito grandão, tá bom? Aí, com base nas respostas anteriores na tirinha, você deve ter percebido que há outras palavras que apresentam dois sentidos. Qual delas? O grande e o enorme, que são os mesmos sentidos, só que palavras diferentes, né? E aí na página 19, no exercício proposto, fala assim: leia as frases a seguir, sublinhe as palavras que têm mais de um significado e explique os sentidos delas em cada caso. Bati no meu braço, no braço do sofá. Quer dizer o quê? Que são sentidos, respectivamente, a parte do corpo e a parte de um móvel, né? Na letra B, chupando manga, eu sujei a manga do meu vestido. Tá falando sobre o quê? De uma fruta e de uma vestimenta, de uma roupa. Marina lixa a unha com a lixa nova. São o quê? A ação de lixar, de polir, né? E o objeto que se chama lixa, de polir a unha, tá bom? Na letra D, mamãe cozinha feijão e o cheiro invade a cozinha. Quer dizer o quê? Que são dois sentidos de cozinhar, que ela cozinhou o feijão, né? E uma parte da casa. Como de tudo, como a mamãe gosta. São o quê? São sentidos de quê? De ato de comer e do jeito, né? Silvinha bota no armário a bota nova que ganhou. São sentidos de quê? De colocar, né? E o tipo de calçado, né? Que bota é onde ela pode colocar, onde ela colocou ali, né? E um sentido de quê? De calçado, né? Eles verão o primeiro pôr do sol do verão. Quer dizer o quê? Que eles vão ver algo, né? E a estação do ano. E aí a nossa aula fica por aqui, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem que a tia vai responder vocês, tá bom? Beijos, a tia tá com saudade.